Hoje, a nossa aula, nosso estudo de hoje é sobre o Salmo 121. É um dos cânticos mais amados e recitados da Bíblia. Cânticos de romagem, a gente vai saber o que é isso daqui a pouco com Paulo. Cantado pelos peregrinos judeus enquanto subiam as montanhas rumo a Jerusalém. E o Paulo César vai nos dar o privilégio de nos explicar este maravilhoso salmo. Não é isso, meu amigo Paulo? Boa noite. Isso mesmo, boa noite. Espero que vocês também estejam animados nesse culto de adoração. Acho que o pessoal aí está aumentando o meu som. Vamos fazer a leitura desse salmo tão especial. O tema da aula de hoje é a proteção constante de Deus sobre o seu povo, com base no Salmo 121. Vamos fazer essa leitura. Vou pedir para Alexandre fazer essa leitura. Salmo 121, versículo 1, diz a palavra do Senhor: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem à noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Então, Paulo, a gente leu o Salmo e antes do versículo 1 encontramos um título, né? Sim. Cântico de peregrinação ou cântico de romagem. O que esse título nos ensina sobre o contexto e a mensagem do Salmo? Então, o Salmo 121 é um salmo que os antigos hebreus cantavam nas suas caminhadas rumo a Jerusalém para participar das festas. Então, existiam 3 grandes festas obrigatórias que todo homem judeu precisava participar. E as pessoas saíam de caravana de suas cidades, às vezes caminhavam dias, caminhavam por várias horas em caravana até chegar em Jerusalém para adorar o Senhor no templo. E nessa grande caravana, nessa grande caminhada, eles cantavam vários louvores a Deus. E um desses louvores é o Salmo 121. O salmo que fala sobre a proteção constante de Deus sobre o seu povo, algo que eles precisavam, porque nessa longa caminhada a pé, em conjunto, em caravana, em famílias, é claro que existem os perigos envolvidos da viagem, animais selvagens passando por aqui ou acolá, há ladrões no meio do caminho. Então era bem apropriado que esse tema cantado neste salmo específico fizesse parte da vida daqueles que estavam peregrinando rumo a Jerusalém. Então, é importante que você entenda que o Salmo 121 é um salmo de jornada, é um salmo de caminhada, é um salmo para quem está em movimento, não é um salmo para quem está parado. É um salmo para quem está caminhando e deseja chegar em algum lugar debaixo da proteção e debaixo do santo cuidado de Deus. Então, essa pequena epígrafe, esse pequeno título, Cântico de Romagem ou Canto de Peregrinação, nos dá esse tipo de informação, nos evoca essa imagem de caminhada nas jornadas, debaixo do cuidado de Deus para adorá-lo. Aí, Paulo, eu fico imaginando aqui, né, você falando, né, e eu mergulhando aqui na minha mente, né, voltando no passado, né, imaginando esses peregrinos caminhando, né, aquela multidão caminhando e cantando, né? Não tinha, logicamente, né, o que a gente tem hoje, não era só caminhar,
as estradas de terra. Imagina aquela multidão de gente cantando e caminhando, né? Uma coisa linda, né? A gente fica só imaginando, né? Da próxima vez a gente projeta alguma coisa com a IA, aquela ideia de como era, né? Essa caminhada. Mas é bom você falar sobre isso, Alexandre, porque eu acho que muitos de nós, se não a maioria, já participou de alguma experiência de juntar todo mundo da igreja para ir num congresso, para ir num evento. E aí bota todo mundo no ônibus, no micro-ônibus, numa van, e a gente vai junto para algum lugar. Quando o povo de Deus se junta e passa algumas horas em algum meio de transporte para se deslocar até um lugar com o objetivo de adorar a Deus, sempre tem louvores no meio. Sempre o povo de Deus canta. Eu me lembro de uma viagem que fizemos de Belo Jardim até Pesqueira, viagem curta, mas acho que foram uns 30, 40 irmãos que estavam envolvidos nessa viagem. Fomos cantando do início até o fim, certo? Não apenas na ida, mas também na volta. Então, os antigos hebreus, nas suas caminhadas, louvavam ao Senhor, cantavam, e nós também fazemos o mesmo, quando estamos reunidos em caminhada. Então, esse é o salmo do movimento, da caminhada, debaixo do cuidado de Deus. Acontecia quando íamos para o retiro, no ano, Graça. Era maravilhoso, né? Lourdinha? Uhum. Fortaleza. Uhum. Sim, legal. Paulo, no versículo 1, o salmista, ele levanta os olhos para os montes, né? Estão caminhando, então ele levanta os olhos para os montes. O que esses montes representavam para o povo de Deus naquela época? Isso, olha só que interessante. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Veja bem, para a gente entender essa passagem, precisamos agora nos transportar para aquele contexto pastoril, aquele contexto mais rural, no qual os hebreus estavam inseridos. O monte era tido como lugar de segurança e refrigério, porque se eu estou no monte, eu consigo ver se os inimigos estão chegando. O monte é um lugar privilegiado. É por isso que Olinda aqui era tão disputada pelos portugueses, pelos holandeses. Então, quem aqui já foi no Alto da Sé, só para saber? Alto da Sé. Então algumas pessoas já foram lá. Quem não foi, tem que ir, viu? Tem que visitar. É realmente uma visita bem interessante do ponto de vista histórico. Então todo mundo queria ir em Olinda, porque é uma cidade alta, e quem está no monte, quem está em um lugar alto, consegue ver se os inimigos estão se aproximando. Então quem está no monte tem segurança a mais. Uma cidade construída sobre o monte é uma cidade que tem privilégios do ponto de vista de segurança. Então o monte representava segurança. E não apenas segurança, mas também refrigério. Porque a pessoa que morava numa cidade no monte, ela estava em casa, mas o trabalho acontecia no vale. O monte, na pedra, é bom para construir sua casa, mas não é bom para plantar. Se planta no vale. Então o vale na Bíblia é tido como lugar de labor, o lugar de suor, o lugar de trabalho, também o lugar da guerra. A guerra acontecia no vale, a guerra começa pelo vale. Então o vale é sinônimo de labor, suor, cansaço, guerra, mortandade, muitas vezes, escuridão, porque as luzes estavam no monte. As luzes estavam no monte porque as pessoas moravam lá. No vale à noite não tem luzes. Então o vale era tido como esse lugar de trabalho, de coisa árda, de suor, de dificuldade, de guerra, mas o monte não. O monte era o lugar onde eu volto para casa quando acaba o meu expediente. É o lugar onde eu posso ver os meus filhinhos, é o lugar onde eu subo para ver minha família de novo. É o lugar onde eu me sinto seguro, porque se chegarem os inimigos, a trombeta vai tocar e eu vou ser avisado. E a gente se organiza para a batalha.
Então, os montes, no imaginário da religião de Israel, era o lugar que representava proteção, era o lugar que representava refrigério, e também tem outro ponto muito importante para destacar. Era o lugar em que as pessoas se sentiam mais próximas de Deus, porque existe aquela ideia bíblica que perpassa tanto o Velho como o Novo Testamento, de que Deus está nos céus e nós estamos na terra. Se bem que Deus está em todos os lugares, Ele é participativo na nossa vida, mas existe essa ideia difundida de que Deus está nos céus. Então, se Deus está nos céus e nós moramos nos montes, ou subimos ao monte, temos a sensação de estarmos mais próximos dele. Na verdade, todos nós conhecemos pessoas ou grupos religiosos que têm o costume de se deslocar até o monte para fazer as suas orações. Então, isso é muito comum e é um costume muito antigo, porque a pessoa que sobe no monte, ela sente que está mais próxima de Deus. Isso é chamado de sentimento de sacralidade. Quando a pessoa sente que está diante de algo santo, ou mais próximo de alguém santo, ou diante de um portal, ou alguma coisa. Então, os montes vão entregar isso, vão entregar esse sentimento de sacralidade, vão entregar esse refrigério, vão entregar segurança. Aí o salmista olha para o monte e diz: de onde virá o meu socorro? É dos montes? Não, é do Senhor que fez os céus e a terra. Os montes, para o salmista, entregam refrigério, entregam proteção, entregam um sentimento de sacralidade, de modo que estamos mais próximos de Deus. Mas ele diz: eu não coloco nos montes a minha segurança vem do Senhor, é Ele que me socorre, é o Senhor que me ajuda, é Ele que é o meu refrigério. Então ele enxerga os montes como algo, como um lugar que pode lhe entregar alguma coisa, mas ele não se apropria disso. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E esse belo resumo que você fez em relação ao monte, né? Eu fico lembrando, né? Moisés subiu ao monte. Deus chamou Moisés para subir ao monte para falar com ele, né? Isso, Elias subiu ao monte, Jesus subiu ao monte várias vezes. Monte, né? É impressionante essa visão que o salmista tem, fazendo essa colocação sobre os montes, né? Sim. O Salmo também afirma que Deus não dormita nem dorme. O que essa verdade revela sobre o cuidado de Deus por nós, né? Isso, esse fato é interessante, você pode acompanhar na sua Bíblia. Quem ainda não abriu a Bíblia no Salmo 121, Salmo 121. Peço por gentileza para abrir, porque algumas pessoas chegaram depois. Esse é o Salmo que está em discussão aqui, o Salmo 21. Nós já passamos aí pelo versículo 1, pelo versículo 2, certo? Agora estamos focando no versículo de número 4, que diz que o Senhor não dormita, ou seja, não cochila, não tira soneca e nem dorme, porque Ele é o guarda de Israel, o vigia. Então, qual a verdade importante para as nossas vidas que podemos aprender a partir desse versículo que diz claramente que Deus não dorme? Olha, quem dorme está em situação de vulnerabilidade. Por mais forte que você seja, se você dorme, você está em uma situação de vulnerabilidade. Se você é uma pessoa que sabe lutar várias artes marciais, é treinado, se você é alto, musculoso, quase que uma máquina aí de segurança para proteger os seus, no momento em que você está dormindo, você é frágil. Qualquer adolescente de 12, 13 anos pode lhe matar, você dormindo. Então, a pessoa que dorme, ela está em estado de vulnerabilidade, em estado de não vigilância. A pessoa que está dormindo, ela nada pode fazer nem por ela, nem pelos seus. Se alguém tenta roubar a sua casa, mas você está dormindo, você não pode defender a sua família, porque você está dormindo. Se a sua casa pega fogo e você continua dormindo, você não consegue ajudar a sua família, salvar a sua família disso. Então, quando o Salmo diz que Deus não cochila e nem dorme, transmite a realidade de que o Senhor está atento, sempre atento 24 horas.
Ele está sempre nos olhando, Ele está sempre nos vigiando como um pai cuidadoso, como alguém que está olhando para as nossas necessidades e preocupações, alguém que está olhando para as nossas dores e sofrimentos e que quer nos ajudar, que quer nos cuidar. Então, essa verdade importante que nós precisamos aprender. Me lembro no banheiro masculino, eu não sei no feminino porque não entrei, mas vocês podem me esclarecer isso. Mas no banheiro masculino, aí na porta tem uma frase assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, certo? Acho que o pessoal da limpeza botou isso para dizer, olha, se os olhos do Senhor estão em todo lugar, estão aqui no banheiro, então zele pela limpeza, né? Faça o seu melhor. Então, às vezes nós falamos isso, mas essa verdade não entra em nosso coração. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então, o que significa? Ele está nos vigiando, está cuidando de nós. Estamos passando por uma grande dificuldade, Ele está olhando. Estamos doentes, Ele está olhando. Estamos sofrendo, Ele está olhando. Estamos enlutados, os olhos do Senhor estão sobre nós, como um pastor cuidadoso e um bom pai. Então, Paulo, significa que nesse momento os olhos do Senhor estão sobre nós. Sim, em todos os exatamente. Momentos. A gente dorme, mas o Senhor não dorme. Sim. E até no nosso sono, o Senhor está nos guardando, né? É impressionante. Então eu fico pensando, né? O pessoal do quartel, né? O Érica que se viu no 14 e tal. Aí tem o sentinela, né? Sim. Tem um sentinela. Por que tem o sentinela? Justamente para guardar, para cuidar. A tropa pode estar dormindo, mas os sentinelas estão acordados. Se houver qualquer coisa, os sentinelas vão avisar. Sim. E o nosso Deus é o nosso sentinela constante, né? Porque Ele não dorme. Isso. Exatamente. Oi. Como você estava falando, né? Quando a gente está dormindo, realmente, eu já pensei várias vezes que a gente deita ali, é mesmo que não tiver comido. Sim. Não é verdade? A gente deitou ali, acabou, assim. A gente não sabe nem se vai levantar, né? E quando é naquela hora, eu tenho que comer. Agora eu falei que tinha chama, eu veio fazendo negócio que fale com você. Aí, muitas vezes, tem vezes eu digo, não, eu vou me acordar na hora. E quando é naquela hora, eu me acordo. Antes do horário que eu tenho costume de acordar, eu boto o celular, mas antes do celular tocar, eu já me acordo. Como é que me acordo? É Deus, porque eu botei aqui na minha cabeça, orei a Ele e Ele acorda. Sim. Entendeu? Eu penso muito nisso. Eu morei um tempo só. Ai, pronto, ninguém é Deus mesmo. Eu não sei naquela hora. Ele volta a viver. Sim. E essa mensagem é muito importante para quem vive assustado. Então tem pessoas que ficam vendo, Alexandre, aqueles programas de televisão que só fala de assassinato, só fala de assalto, só fala da violência que acontece na cidade. E elas ficam extremamente temerosas com tudo isso. É claro que precisamos ser prudentes como as serpentes, a gente não vai dar bobeira, não vai ficar andando com o celular, com fone de ouvido, assim, para alguém levar os nossos bens. É claro que precisamos ter prudência envolvidas, mas tem pessoas que ficam extremamente assustadas com tudo isso, de modo que não vira algo bom, não vira algo funcional viver com todo esse medo. Então, saber da verdade de que o Senhor está nos olhando, Ele está nos vigiando, Ele está nos guardando, é uma verdade também importante para a gente descansar. Certo? Eu posso viver, eu posso ter a minha vida, por mais difícil que seja a situação do nosso país no que diz respeito à segurança pública, mas nós podemos viver, podemos seguir porque tem alguém que nos vigia, tem alguém que nos protege. Aqui no Salmo, Paulo, mais alguma pergunta, pessoal? Pode falar. Sobre essa reflexão que Paulo fez, eu vejo salmos muito assim, são afirmações que alimentam a reflexão de Efésios. Alimenta somente de coisa boa. Realmente é muito triste. A gente fica desvestindo, realmente vestido, né? E mentalmente a gente vai alimentando e piorando. Mas a gente olha para a palavra do Senhor. Né? E o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Aí eu passei uma situação uma vez
Sim. alimentando e trabalhando a nossa mente com aquilo que realmente está na mão de Deus e na nossa vida. Sim. Em pequenos momentos assim, no cotidiano, momentos difíceis. Sim. Estão passando coisa difícil e aí a gente olha para a palavra do Senhor. Ele é, né? O salmista falou, ele é. Então, o que ele faz? Isso. Única opção, né? E se cremos que Ele é o nosso vigia, isso vai mudar a nossa vida, como é que a gente encara as coisas do dia a dia, né? Com ele assim, né? Acreditar assim, aí não vai não. Isso, bem lembrado. Muito bom. Acreditar e crer plenamente, né? Isso. Que o Senhor nos guarda. Essa palavra guardar, né? A palavra guardar, ela aparece diversas vezes aqui ao longo do Salmo, né? O que essa repetição nos ensina sobre a relação de Deus com o seu povo? É uma boa pergunta. Eu não sei se você percebeu na sua leitura, mas a palavra guardar aparece 6 vezes em um salmo pequeno. Então, se trata de uma recorrência muito alta. Certo? Para um salmo pequeno de poucos versículos aparecer a palavra guardar 6 vezes, então com certeza tem algo muito importante nesta palavra que Deus de fato quer nos ensinar. E isso está tudo ligado ao assunto que nós estamos conversando aqui. Deus é aquele que nos guarda no sentido de nos proteger. Certo? Então, quando você tem um pires de porcelana muito caro e você não quer que quebre, não quer que danifique, é algo da sua bisavó, então você vai deixar bem guardado no lugar para que ele não seja danificado. Então eu não deixo no armário junto com os outros pires, ou se deixo no armário eu deixo lá em cima, certo? Em um lugar protegido, deixo dentro de uma caixa. Por quê? Não, eu tenho que guardar ali para protegê-lo. Então o Senhor nos guarda no sentido de nos proteger, como nosso Pai, como nosso pastor. No culto de oração que nós fazemos, com certa recorrência eu vejo os irmãos agradecendo pelos livramentos. Diz, olha, eu agradeço a Deus por um livramento que tive no trânsito, que aconteceu isso aqui, pelo livramento aconteceu isso aqui ou acolá. E às vezes eu vejo os irmãos dizendo assim, eu agradeço pelos livramentos que eu não percebi. E isso é interessante. Às vezes a gente percebe quando Deus nos livra, quando Deus nos protege, mas às vezes nós não percebemos, mas Ele nos protegeu. Isso é um exercício interessante para perceber, porque às vezes acontecem coisas ruins conosco, acontecem coisas difíceis para nós, mas isso não significa que Ele não está nos protegendo. Não é porque, digamos que uma seta, que uma flecha cravou a sua carne, não é porque isso aconteceu que Deus não está lhe protegendo. Tantas outras flechas poderiam cravar a sua carne, mas Ele com o seu grande escudo defendeu. E a gente não percebe, isso passa despercebido. Então Deus é aquele que nos guarda, e essa repetição constante no Salmo, ela é estratégica, ela é proposital para essa mensagem entrar no nosso coração, na nossa vida, para a gente levar a nossa existência, a nossa jornada, a nossa caminhada de adoração a Deus de um jeito mais tranquilo e equilibrado. Então é interessante, né? Como o nosso Deus, Ele cuida de cada um de nós, né? E muitas vezes somos nós que procuramos a seta, né? A flecha, né? Aí somos atingidos. Mas é impressionante, né? Como na hora que nós acordamos, passamos todo o dia até a hora de chegarmos na nossa casa, no nosso quarto e dormir. Quantas coisas aconteceram que a gente nem percebe? Quantas viagens, Fernando, você faz a trabalho? Quantos livramentos Deus te dá na estrada? Que muitos você percebe e tantos que você nem imagina. Sim. E Oi. como você estava falando, né? Quando eu vejo, tem vezes que acontece acidente, né? Não, agora há pouco foi uma coisa não tão boa para mim, não foi tão boa, que eu estava na casa do meu menino, com a vez que eu para levar a menina para fazer faxina, né? Aí a gente
Ixi. Vê que livramento Deus fez, né? Exatamente. Aí ele nos guardou, né? Tirou ela, ficou à frente de casa, e muitas vezes tem que acontece, mas você já viu, acho que muita gente diz, podia ter sido pior. Sim. Não é verdade? Quantas vezes a gente não vê isso, né? Podia ter sido pior. Porque Deus não permitiu, né? Que fosse Sim. pior. Ele aconteceu, mas foi menor, né? Muita gente podia ter sido uma morte, podia ter feito, né? Sim. Mas é o que você está falando, né? É o que Deus nos guarda. Sim. Ele nos guarda. Aí, traduzindo a palavra oitão, né, é lateral da casa, tá, pessoal? Para quem não conhece o que é oitão, é lateral da casa. Tá? Aí, eu tenho que traduzir, né? Mas eu sei que você Entendeu não? Olha, ele não sabia o que era oitão, tá vendo? É a lateral da casa, Paulo. Entendeu? Tô sabendo agora. É, alguns chamam de beco, né? Pois não, Fernando? fazendo um serviço que você pensa, sabe que peça é o ventilador. O ventilador do motor, que é uma peça grande, e ele gira em 1800 RPM por segundo, por minuto. E eu estava fazendo serviço de lá do ventilador, mas era para, antes de fazer qualquer serviço nesse gerador, tinha que desligar geral. Para isso, quando faltar energia, o gerador não reconhecer automático, ele gira automático. Após eu fiz o serviço, terminei, aí fui para o painel do gerador e disse que eu fiz o serviço e desliguei o gerador. Mas eu fiquei aqui paralisado assim, ó. Porque se ele funciona, a minha mão já era. É feito uma gilete, volta na hora. Eu fiquei paralisado assim, obrigado, Senhor, obrigado. Fiquei meio que tremendo, sabe? Eu tinha terminado o serviço, mas o Senhor estava ali, não vai faltar energia não. Você vai fazer seu serviço, mas depois você vai ver o que você fez. Mas eu te livrei. Aí fiquei naquilo ali paralisado, fiz uma oração na hora, você sabe? Ele falou, olha, não faça isso mais não. Ficou aprendizado, né? Sim. Próximas vezes vai desligar a chave geral, né? Muitos acidentes acontecem, né? Por descuido nosso, né? A maioria das vezes acontece isso. Às vezes eu fico revendo reportagens de aviões que caíram, né? Aí já está feito a perícia, já tem feito toda a investigação. Aí quando vai verificar, foi um erro humano, foi uma falha, foi um esquecimento. O último que a gente viu foi esse aí da Voepasse, né? Vai ter até um seriado sobre ele, né? Mas seguindo aqui com o nosso debate, né? O versículo 7 diz que o Senhor nos guardará de todo mal. Como devemos entender essa promessa à luz dos nossos sofrimentos? A palavra todo, ela tem um peso aqui. O Senhor nos guardará de todo mal. Então alguém pode pensar, como o Senhor nos guarda, como o Senhor vai nos guardar de todo mal, se fui acometido dessa doença degenerativa, por exemplo. O Senhor vai me guardar de todo mal, mas chegou o câncer. O Senhor vai me guardar de todo mal, mas perdi a pessoa que eu mais amava. O Senhor vai me guardar de todo mal, mas perdi aquele emprego na hora que eu mais precisava. Então, como o Senhor vai me guardar de todo mal, se a doença é o mal, o desemprego é o mal, a dor é o mal e essas coisas chegam? Então, essa pergunta ela é legítima e ela precisa de uma boa resposta. A resposta que gostaria de dar para essa pergunta é que o que enxergamos como mal não é o mesmo que Deus vê como mal, muitas vezes. Lembra daquela passagem de Romanos que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito? As pessoas param aí a leitura. Mas quando você continua a leitura, aí fala que Deus nos escolheu, Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então veja bem, todas as coisas cooperam para o bem, mas de que bem Deus está falando ali? O que é bem? É tudo aquilo que servirá
para que eu esteja de conformidade com o Filho de Deus. Então, se tem coisas que acontecem em nossa vida que no final das contas vai nos deixar mais de conformidade à imagem do Filho de Deus, então essas coisas não são coisas más. Elas são coisas que fazem presente na nossa, marcam presença na nossa vida, são coisas que nos causam dor, são coisas que nos prejudicam e a gente sente isso, mas são coisas que estão na nossa vida, estão na nossa carne, para nos aproximar de Deus e nos fazer conforme a imagem do seu Filho. Mas só que a gente olha para as coisas e diz, isso é um mal na minha vida, isso é um espinho na minha carne. Eita, mas o espinho na carne de Paulo foi bem importante, foi para ele não se ensorbebecer, então teve uma função importante. Então Paulo poderia olhar para o espinho na carne e dizer, isso é uma maldição na minha vida, isso é um mal. Mas na perspectiva dos céus, aquele espinho na carne era uma bênção na vida dele, só que ele não sabia. Então tem coisas que nos acontecem que são muito difíceis, muitas vezes de explicar, de perceber, às vezes demora anos para a gente olhar para o acontecimento e dizer, mas por que isso aconteceu na minha vida? Às vezes demora anos assim para a gente perceber. E aí quando passa o tempo que a gente olha lá, diz, rapaz, isso aqui foi útil. Foi um mal que aconteceu na minha vida, mas parece que foi um mal que produziu bem. Você pega até a própria história do Evangelho. O homem mais justo, mais santo do mundo foi crucificado. O Filho de Deus, olha o que fizeram com o Filho de Deus. Crucificaram ele como se ele fosse um animal, como se ele não valesse nada. Isso foi terrível, foi um mal muito grande. Mas quem diria que a partir desse mal, Deus iria trazer perdão, salvação e refazer a história? Quem diria? Então, a partir do que é mal e que faz parte da nossa vida, Deus sabe fazer obra. Então, Deus nos guardará de todo mal, ou seja, de todas as coisas que podem acometer a nossa vida, no sentido de destruí-la e nos apartar dele. Aí Ele vai, de fato, nos proteger de todas essas coisas. Certo? Somos seres humanos, né? Nascemos, crescemos e envelhecemos. Então, consequentemente, chegam essas coisas em nossas vidas, né? Porque do pó saímos e do pó vamos voltar. E quando você fala aí do espinho de Paulo, se Deus não tivesse colocado esse espinho em Paulo, talvez hoje a gente não tivesse tantas cartas de Paulo, tantos ensinamentos para nossas vidas, né? Você já imaginou que Paulo diz, né? Para ele não se ensoberbecer. Você já imaginou se Paulo ensoberbece? Passa para a mente e não escreve mais nada? Ou se acha que é o próprio Jesus? Imagine. Então a gente hoje não teria essa avalanche de conhecimentos e diretrizes para nossas vidas que Paulo nos deixou, né? É bem interessante, né? Um espinho na carne. Sim, né? sim. Então, era um mal que veja o bem que causou para a humanidade, né? Não só para uma pessoa ou duas pessoas, mas para todo mundo, né? Alguma pergunta, pessoal? Sim. É ele dar aquele conforto de não sei isso, tive a dengue não, como é a Covid. Eu disse uma vez até a banda, eu tive a Covid, até o pulmão ainda foi prejudicado. Mas hora nenhuma veio na minha cabeça que eu ia morrer daquilo, aquele pulmão todo que estava na televisão, eu não assistia, porque até a cabeça não estava com sede, para nem estar assistindo, porque a Globo fazia aquele som, né? Mas ele nos conforta. Sim. É o mal, eu passei por isso, né? Ao meus olhos foi o mal, mas ele me curou e para eu
Amém. Entendeu? E ele nos conforta mesmo que você não sente dor. Aquela dor é uma dor suave, como ele fala, né? Sim. Então é isso que eu, quando esse salmo fala, que ele nos livra de todo mal. Amém. Amém. Que assim seja. É assim que a Bíblia vai falando a nossa história pessoal, né? Falando da nossa vida. Paulo, e a gente debateu bastante, né, o Salmo 121, né? Está sendo um aprendizado muito bom, né? Espero que os amados tenham entendido, tenham guardado, leiam mais em casa, se aprofunde, porque é importante que os cristãos tenham essa consciência. Não é só no domingo que eu tenho que ler a Bíblia, não é só no domingo que eu tenho que passar uma aula. Eu tenho que sair daqui, chegar em casa e ler esse salmo novamente, ler de novo, entender, ter dúvidas, perguntar. O Paulo, ele é muito disponível, tanto o Paulo como os demais homens aqui são muito disponíveis. Tem uma dúvida, vem, pergunta. Mas o importante é que a palavra, ela penetre em nossos corações, que nós tenhamos o entendimento, porque é muito bom ter o entendimento para passar para outras pessoas. Alguém aqui amanhã vai falar do Salmo 121 para alguém, né? Aí vai falar já tendo essa visão do que foi estudado aqui. Isso é muito importante. Paulo, qual é a principal lição do Salmo 121 que a igreja precisa levar para a vida diária, né? Para o nosso dia a dia? Olha, eu queria trazer uma aplicação bem desafiadora para a gente. Veja bem, o salmista olha para os montes, que representa refrigério, segurança, e ele diz: o meu refúgio vem do Senhor, não vem dos montes. E a aplicação prática que gostaria de trazer para a nossa vida, a partir desse exercício que o salmista fez, é o seguinte: o seu refúgio, a sua segurança e a sua proteção, ela depende do Senhor, não depende do seu dinheiro, não depende dos seus bens, daquilo que você possui. Porque às vezes a gente pensa: olha, se eu tivesse dinheiro, aí teria segurança, né? Por exemplo, uma pessoa anda de moto, estou inseguro, se eu tivesse dinheiro eu teria um carro, aí teria mais segurança. Aí quem tem carro pensa: se eu tivesse mais dinheiro eu teria um carro mais alto, aí teria mais segurança. Aí quem mora numa casinha, num apartamento, aí vai dizer: se eu tivesse dinheiro, aí eu iria morar num condomínio fechado, aí teria mais segurança. Se eu tivesse dinheiro, eu pagaria um plano de saúde, aí eu teria mais saúde, teria mais segurança, mais condições de prosseguir. Se eu tivesse dinheiro, eu pagaria... Gente, olha, a nossa vida, ela está nas mãos de Deus, e quem determina isso é o Senhor. É o Senhor que garante os nossos dias, é o Senhor que garante a nossa segurança, é o Senhor que faz isso, certo? Então, a nossa segurança, ela não depende do tamanho da frota policial do estado, da nossa cidade. A nossa segurança, ela depende de Deus. A continuidade da nossa vida não depende da qualidade do nosso tratamento, da qualidade do nosso remédio, da qualidade do nosso plano de saúde, da quantidade do que nós temos e que pode passar alguma segurança para a gente. A nossa segurança, ela precisa estar depositada no Senhor. Vocês sabem por que o rei Asa morreu? Quem lembra? Essa é do Velho Testamento. Asa morreu porque ele fez pacto com os homens. Depois de ter chegado ao ápice da sua comunhão com Deus, ele se esqueceu de Deus e fez comunhão com Deus, e homens errados, homens que não eram de Deus. Ele fez algumas alianças erradas. Agora, tem algo que é necessário a gente perceber, que é um versículo bem específico que explica o motivo mesmo. Esse é um dos erros dele. Mas o rei Asa adoeceu de uma doença séria nos pés. E aí o texto diz assim: o rei Asa adoeceu com essa doença nos pés e morreu porque confiou nos médicos e não no Senhor. E aí morreu. Foi isso.
Então, a nossa confiança, ela deve estar no Senhor. Eu não estou dizendo aqui que a gente não é para tomar remédio, não é para fazer tratamento, não é para buscar o médico, não é isso que eu estou dizendo. Mas a nossa confiança, ela não deve estar nas mãos humanas, nesses artifícios humanos, no que a gente tem. É necessário acreditar que é Deus que nos cuida, é Deus que garante a nossa vida, é Deus que nos guarda, muitas vezes a partir desses recursos que nós temos. Muitas vezes a partir de uma iniciativa do Estado, Deus nos guarda. A partir de uma frota policial, Deus nos guarda. Ele guarda e protege, faz a nossa vida continuar a partir de tratamentos, a partir de médicos. É claro que a partir desses recursos, Deus ele atua e nos guarda. Mas é importante perceber a fonte primária de tudo. A fonte primária é o Senhor. É o Senhor que nos guarda. O salmista olha para os montes e diz: por mais que isso pareça segurança e refrigério para mim, é do Senhor que vem a minha segurança. Então, por mais que o dinheiro lhe traga segurança, por mais que uma boa frota policial lhe traga segurança, por mais que aquilo que você tem lhe traga certa segurança, por mais que um marido largo e alto do seu lado lhe traga segurança, na verdade, tá rindo por quê, Alessio? A sua segurança, a continuidade de sua vida depende do Senhor. Às vezes por meio dessas coisas, às vezes não, mas vamos olhar para o Senhor, a fonte da nossa segurança, da nossa proteção, porque Ele nos vigia, Ele nos guarda, Ele é o nosso pastor, Pai atencioso. Então vamos confiar no Senhor. Você é o marido largo e alto? Também. Não? Olha aí. Você falando isso, eu me lembro muito bem, desde quando Maria Lúcia começou a ir para a escola de condução. A vida dela toda foi ir para a escola de condução, desde pequenininha. E hoje ela já está com 15 anos e ano passado ela começou a ir para a área, a escola de balé que ficava próximo, de bicicleta. Sozinha a nada, ela anda um trecho de 5 minutos no máximo, mas você fica com o coração na mão. E a gente sabe como está o mundo aí, tem muitos moradores de rua, tem muita gente com maldade no pensamento. Então, assim, a única coisa que me vem na mente é que o Senhor proteja, entende? É só isso, não tem outra coisa. Quando a gente ficou sabendo que Dona Graça passou pelo processo de saúde, todo mundo aqui agradeceu, já sabe, ela confessou mais uma vez, ela e a Luísa atuaram, ela fazia também parte do processo social, mas devido à enfermidade, ela não foi mais. Aí a Luísa, a gente não queria tirar ela do trabalho, então ela começou a ir de bicicleta. Graças a Deus, até hoje, Deus me protegeu, sabe? Amém. 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 Muito bom perceber isso. Sim. O cuidado tem que ter, né? Sim. Porque Deus nos deu essa sabedoria, nos presenteou com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos irmãos. Temos que cuidar um do outro. Sim. Mas não devemos ser tolos. O tolo confia nele, confia no que ele tem. Está lá na Bíblia, né? Hoje perderei tua alma, né? Porque ele estava confiando nos bens que tinha, que ele arrecadou daquela colheita. Então, não devemos ser tolos, não devemos confiar
no que temos, no que somos, porque não somos nada, não temos nada. Tudo que é nosso vai ficar aqui. Viemos sem nada e sem nada voltaremos, mas voltaremos com algo tão precioso, que a gente consegue através de Jesus Cristo. Voltaremos com a salvação, voltaremos com o amor de Deus em nossos corações. Isso é o mais importante. Então, não devemos ser tolo, a aplicação do Salmo. Não devemos ser tolo, confiar só em Deus, em tudo. Podemos planejar, podemos programar, podemos. Deus nos deu sabedoria, inteligência para isso, mas devemos colocar na mão dele todos os projetos, todos os desejos, todas as nossas programações, porque não sabemos se vamos estar aqui amanhã ou daqui a pouco. Então, temos vários planos, com certeza. A Igreja de Prazeres aqui tem planos, projetos à vontade, mas que seja para a honra e glória do Senhor. Pode falar. Fala o seguinte: pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que tesouro do Egito, porque contemplava a recompensa. Aí isso só endossa o que você falou, que a gente não pode confiar na nossa força, no nosso dinheiro, no nosso recurso. Sim, fé nesse cuidado dele, na provisão dele, nessa proteção, certo? Que ele vai fazer, a gente não vai confiar nos nossos recursos, mas no que ele pode fazer por meio do que temos, do que aparece. Mas nunca negligenciar essa parte. Sim, exatamente. Ok, pessoal, obrigado, Paulo, pela entrevista, tá? Muito bom, bem esclarecido, pessoal. Encerramos aqui a nossa aula, temos um intervalo, então hoje vai ter o que? A sopa é o que hoje, a panela? Arroz doce, é? É surpresa, né? Então, vai ter um lanchinho aqui ao lado, fiquem à vontade, daqui a 10 minutinhos a gente começa nosso culto, tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Cadê o maquiador aqui, por favor?